E aí, tudo bem contigo? Espero que sim, eu sou o professor Fernando do canal Cafemática e nesse vídeo aqui eu estou trazendo a correção de uma prova, em particular para uma turma para qual eu ministro aula, para que eles possam estudar para os exames finais. Então tem muito assunto que foi visto ao longo do semestre, talvez possa te interessar também e desde já estou torcendo por ti, saiba disso, tá? Esse conteúdo produzido aqui é justamente querendo o seu bem, querendo que você consiga entender os pormenores ali e logicamente é uma correção, então vai ser um pouquinho mais acelerado, não vou poder ficar em cada um dos exercícios explicando o assunto. Se você quiser vídeos explicando cada um dos assuntos, dá uma comentada na parte de baixo que eu indico ou vídeos meus que estão aqui no canal ou então vídeos de outros canais para sanar as suas dúvidas. E de qualquer forma, eu sugiro que você primeiro faça os exercícios para depois assistir a correção. Bom vídeo para ti. Questão 1. Um fazendeiro possui um campo de trigo e deseja calcular quantos dias levará para colher toda a plantação. Sabendo que 5 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, conseguem colher 2 hectares de trigo em 4 dias. Quantos dias serão necessários para colher 10 hectares de trigo com 8 trabalhadores trabalhando 6 horas por dia? A pergunta está aqui então, né? Quantos dias serão necessários? Esse é o X da questão. Eu vou marcar em relação à quantidade de dias aqui e a gente vai ver primeiramente a questão de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, quanto mais dias eu trabalho, eu consigo mais hectares ou menos hectares plantados? Quanto mais dias, mais hectares. Quanto mais dias, eu vou ter mais tempo em hora, né? Porque se um dia a gente está trabalhando aqui 8 horas, em 2 dias a gente vai trabalhar 16 horas, assim por diante. Então, quanto mais dias, maior a quantidade de tempo em horas trabalhados. E quanto mais dias eu levo, menos trabalhadores eu preciso. Se tiver complicado de enxergar assim, você pode pensar na forma contrária também, né? Quanto mais trabalhadores eu vou precisar de mais dias ou de menos dias para completar o trabalho? Quanto mais trabalhadores, menos dias são necessários, né? Então, é inversamente proporcional, a setinha vai para o outro lado. Basta a gente escrever agora essa daqui exatamente do jeito que ela está. 4 sobre x igual, e aí eu escrevo todas as outras frações. As setinhas que estão na mesma direção, eu escrevo a fração do jeito que ela está. 2 sobre 10 vezes 8 sobre 6 vezes, essa daqui está na direção contrária, eu vou escrever aqui o contrário também. 8 sobre 5. E aí o restante é fazer continha. Primeiro membro eu vou repetir do jeito que está. 4 sobre x igual 2 vezes 8, 16. E aqui desse outro lado, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128. No denominador temos 6 vezes o 5, 30, vezes 10, 300. Agora a gente pode multiplicar cruzado, então fazer aquilo que eu acho muito mais tranquilo, que é inverter numerador e denominador. Isso é equivalente a elevar a menos 1 dos dois lados. Se a gente inverte os dois, a gente continua com a igualdade. Fica x sobre 4 igual a 300 sobre 128. E por que é mais fácil assim? Porque aí é só a gente passar o 4 que está dividindo, a gente passa ele multiplicando. Fica 4 vezes 300, 1.200. E aí podemos começar as simplificações, né? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então a gente divide. Fica 1.200 dividido por 2, 600. E 128 dividido por 2, 64. Ainda é possível dividir por 2, a gente continua a divisão. 600 dividido por 2 é 300. E 64 dividido por 2 é 32. Ainda é possível dividir por 2. 300 por 2 fica 150. 32 por 2 fica 16. Ainda é possível. 150 dividido por 2 é 75 e 16 dividido por 2 é 8. Chegamos aqui numa fração irredutível. Agora a gente volta para ver se está respondida a questão, né? Quantos dias serão necessários? Bom, 75 sobre 8 dias é estranho, né? Então a gente vai pensar o seguinte, quantos dias aproximadamente são necessários aqui? Se aqui tivesse resultado 80, ficaria 80 dividido por 8 e o resultado seria exatamente 10 dias. Como não é isso que aconteceu, foi um pouco menor do que 80, a gente vai pensar o seguinte, 8 vezes 9, 8 vezes 9 é 72. 72 não chegou na quantidade necessária ali de tempo, então ficou faltando. A gente não pode arredondar de uma forma que fique faltando, a gente tem que arredondar para cima. Quantos dias serão necessários no mínimo ali então, né? A gente arredonda para cima, ia dar 9, alguma coisa essa continha aqui. Isso é aproximadamente 10 dias. Não podemos arredondar para 9, alguma coisa porque não faria sentido e a gente não teria alcançado o nosso objetivo. Próxima questão. Sabendo que cada quadriculado da malha tem 1 metro quadrado de área, é para a gente responder essas questões aqui. Poderia responder da forma que achasse melhor. Eu acredito que a forma melhor da gente responder é assim, ó. Vou pensar aqui primeiro nesse triângulo retângulo que a gente tem 4 de altura, certo? Esses 4 estão aqui
nós temos aqui 3 metros, aqui nós temos 4, aqui nós temos x. Vamos usar o Teorema de Pitágoras para responder a questão A. Responder a questão A aqui em cima. Pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. 3 ao quadrado resulta 9, 4 ao quadrado resulta 16, então x ao quadrado é a mesma coisa que 25, portanto x é igual à raiz quadrada de 25, né? Esse 2 passa em forma de raiz quadrada e resulta 5. Descoberto o valor de x igual a 5. Letra B, quanto vale y? Bom, se aqui vale 3 e a gente tem cada um desses quadradinhos aqui valendo 1 metro quadrado, né? Portanto, o lado dele aqui é 1 e aqui é 1 também. É só a gente contabilizar ali, né? Temos 3 metros aqui para o lado esquerdo, portanto, outros 7 metros aqui para esse lado direito, que é exatamente o valorzinho de y. Esse aqui não precisava de conta. Y é igual a 7. Qual é o perímetro ABCDE? Bom, perímetro é a gente somar tudo, certo? Então, já sabemos que o y é igual a 7. A gente vai pensar o seguinte, ó. Temos aqui a parte de baixo, que são os 10 metros. Essa parte da direita são 4. Deixa eu ir anotando aqui. 10 mais 4. Mais essa parte de cima aqui, que vale 7. Mais o valorzinho do x, que é essa última parte aqui. Nós descobrimos que vale 5. E aí basta fazer essa adição. Resultado aqui sendo 26 metros. Esse aí é o nosso perímetro. E qual que é a área ABCD? A gente poderia calcular utilizando ali a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Afinal de contas é um trapézio. Ou a gente pode pegar essa área daqui, que é um triângulo, e adicionar com essa outra área daqui, que é um retângulo. Eu vou fazer isso, inclusive, ó. Aqui eu vou chamar de primeira área, né? Vou chamar de área 1, S1, e aqui eu vou chamar de S2. A S1, nossa primeira área, vai ser o quê? A área desse triângulo aqui, que é base vezes altura dividido por 2. A base vale 3, vezes a altura vale 4, dividido por 2. Que é a mesma coisa que 3 vezes, vou dividir aqui 4 por 2, isso resulta 2. O resultado aqui é 6. Portanto, essa primeira área vale 6 metros quadrados. Área 2 é o nosso retângulo, base vezes altura. A base aqui, ó, dessa parte do retângulo só. Não vai contabilizar o 10 inteirinho, é só essa parte daqui, onde a base vale 7, vezes a nossa altura, que vale 4. 7 vezes 4, 28. Portanto, a área total, que é a soma dessas duas áreas aqui, vai ser 28 mais 6. Vou colocar aqui em cima de amarelo, ó, 34 metros quadrados. Todas as respostas aqui eu marquei de amarelo, menos essa. Vou marcar aqui também de amarelo, 26 metros para o nosso perímetro. X vale 5, Y vale 7, perímetro vale 26 metros, a área vale 34 metros quadrados. Essa era a questão 2. Questão 3. Qual é o volume de um cubo com aresta 5? O volume, no caso do cubo, é você pegar o lado e elevar o cubo. O lado, ou seja, a aresta, vale 5. Isso ao cubo significa 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125 centímetros cúbicos. Respondida a questão 3. Questão 4. Resolva as seguintes equações. Aqui eu vou deixar todo o valorzinho de x do lado direito, porque está mais fácil. Ó. Eu deixo 3x aqui. Esse 2x está adicionando, do lado direito vai ficar subtraindo 2x, e os números eu vou deixar do lado esquerdo. Aqui vai ficar esse 7, que já está aqui, esse menos 4 do outro lado vai ficar mais 4, sinalzinho de igual aqui. 3x menos 2x resulta x, e isso é igual a 7 mais 4, que vale 11. X igual a 11 na questão A. Questãozinha B. Eu vou deixar aqui do lado esquerdo, beleza? Os valores de x. 7x... Aqui eu deixo 2x e esse 5x que está subtraindo aqui do lado esquerdo vai ficar adicionando 5x. Isso é igual a 10 aqui do lado direito, esse 3 adicionando eu deixo aqui do lado direito também, e esse 8 que está subtraindo do lado direito a gente vai fazer o contrário de subtrair, que é adicionar. Aí aqui nós temos 5x mais 2x resulta 7x, mais 7x resulta 14x. Isso é igual a 8 mais 3, 11, mais 11, 21. O 14 do lado esquerdo está multiplicando, do lado direito vai ficar dividindo. Isso aqui vai ficar, então, 21 dividido por 14, que a gente pode simplificar por 7, né? Posso dividir em cima e embaixo por 7. 21 dividido por 7 resulta 3, e 14 dividido por 7 resulta 2. A gente pode deixar na forma fracionária ou então colocar 1,5 como resposta, tanto faz. Descoberto o valorzinho de x. Questão C. Aí é uma equação de segundo grau, a gente precisa utilizar Bhaskara. A igual a menos 1, o valorzinho de B é 2, o valorzinho de C é 3. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, né? Então, B, que vale 2, vai ficar ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, vezes o valor de C, que é 3. Portanto, delta é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Aqui eu tenho menos vezes menos resultando mais, vezes esse mais aqui resulta mais. 4 vezes 3 resulta 12. 4 mais 12, 16.
A gente já pode fazer a continha aqui da parte da raiz, que aí já vem com o resultado da raiz quadrada depois. Raiz quadrada de delta, então, vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. O que é a raiz quadrada de 16? É o número que vezes ele mesmo resulta 16, ou seja, 4, que nesse caso pode ser positivo ou negativo. Beleza? Deixa eu ir mais para cima um pouquinho aqui. X é igual, então, a menos o valor do B. B vale 2, então vai ficar menos o 2, mais ou menos a raiz de delta, que é mais ou menos 4, sobre 2 vezes o valorzinho de A, que é menos 1. Ou seja, X vai ficar igual a menos 2 mais ou menos 4, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Primeira raiz, eu tenho menos 2 menos 4 sobre menos 2. Isso resulta, é uma adição de números negativos aqui, né? Menos 2 menos 4 resulta menos 6, dividido por menos 2. Eu tenho uma divisão de negativo por negativo, isso é positivo, e 6 dividido por 2 resulta 3. Essa é a primeira raiz. Segunda raiz, eu tenho menos 2 mais 4, que é a mesma coisa que 4 menos 2, sobre menos 2. Em cima nós vamos ter 4 menos 2 resultando 2 positivo, e embaixo menos 2. 2 dividido por menos 2 resulta menos 1. Essa é a nossa segunda raiz. Conjunto de solução, as raízes são menos 1 e 3. Questão D. O valorzinho de A é 1, de B é 2, de C é menos 3. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valorzinho de A, que é 1, vezes o valorzinho de C, que é menos 3. Isso aqui é igual, para economizar espaço aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho menos vezes mais, resulta menos, vezes menos resulta mais. 4 vezes 1 resulta 4. Vezes 3 resulta 12. Então, eu tenho 4 mais 12, ou seja, 16. O delta é igual ao anterior, então a raiz de delta também vai ser igual ao anterior. Aqui a gente pode colocar assim, né? X igual a menos o valor de B, B vale 2, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, mais ou menos 4, né? Porque aqui o nosso delta é 16, raiz de 16 é 4, dividido por 2 vezes o valorzinho do A, que é 1. Então, X vai ficar igual a menos 2, mais ou menos 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. Primeira raiz, vou pegar esse valorzinho de baixo primeiro, vai ficar menos 2, menos 4, dividido por 2. Menos 2, menos 4 é uma adição de números negativos, isso resulta menos 6, dividido por 2 resulta menos 3, valorzinho do x1. Valor do x2, eu tenho menos 2 mais 4, mesma situação do exercício anterior, né? É a mesma coisa que 4 menos 2, que resulta 2, só que a diferença é que aqui embaixo o número é positivo, e aí fica 2 dividido por 2, e isso é 1. Então, nossas raízes aqui são conjunto de solução. Menos 3 é uma das raízes e a outra é 1 positivo. Concluído o exercício. Questão 5. Desenhe os gráficos das funções a seguir, ambos na mesma folha própria para isso. Nós tínhamos aqui, então, função polinomial de primeiro grau e uma função polinomial de segundo grau. Vou começar aqui pela função polinomial de segundo grau. Para isso, a gente vai fazer o quê? Descobrir quais são as raízes dessa função aqui. Se você olhar com alguma atenção, você vai ver aqui que essa função é exatamente a mesma função da questão anterior. Olha aqui a questão C da número 4. Você tem A, B e C valendo respectivamente menos 1, 2 e 3. Menos 1, 2 e 3. Então serão as mesmas raízes, ou seja, menos 1 e 3. Essas são as raízes. Ganhamos 2 pontinhos aqui já de graça, né? Ou seja, quando x vale menos 1, y vale 0. E quando x vale 3, y vale 0 também. Exatamente aqui no ponto médio entre o menos 1 e o 3, nós vamos ter o ponto de máximo ou de mínimo. Como o valorzinho de A, o valor que acompanha o x ao quadrado, é negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, nós vamos ter o pontinho de máximo ali, exatamente no ponto médio entre as raízes menos 1 e 3. Que lugar seria esse, né? Vou fazer menos 1 somado com 3 e dividir por 2 para descobrir qual pontinho médio é esse. 3 menos 1 resulta 2, dividido por 2 resulta 1. Ou seja, quando x vale 1, eu estou exatamente no pontinho médio, né? Bom, quando x vale 1, nós estaremos aqui em alguma altura. Que altura vai ser essa? Só substituir na função. Eu vou trocar ali por f de 1. Vou colocar ali, então, menos, entre parênteses, o valor do x. 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado aqui vai resultar 1. Esse menos está do lado de fora do valor do x. E 1 ao quadrado resultou 1. 2 vezes 1 vai resultar 2 positivo, mais 3. 3 mais 2, 5. Menos 1, 4. Ou seja, f de 1 é igual a 4. Essa aqui vai ser a nossa altura, né? Quando x vale 1, y vale 4. Esse é o vértice. Bastava usar ali o valorzinho de y, né, e descobrir a função a partir do valorzinho do x, que é o pontinho médio entre as raízes. Para descobrir as raízes era só ter usado o Bhaskara ou então pego do exercício anterior. E aí, para descobrir os próximos 2 pontos, eu posso pegar, por exemplo, o 4 aqui, né?
vou substituir o x por 4. Vai ficar assim, ó, f de 4 igual a menos da fórmula, valorzinho de 4 ao quadrado, mais 2 vezes o 4, mais 3. 4 ao quadrado resulta 16, esse menos aqui é da fórmula. 2 vezes 4 resulta 8, e 3 eu vou só repetir aqui, mais 3. 8 mais 3 resulta 11. Então, a gente tem aqui menos 16 mais 11, é uma subtração e ganha o sinalzinho negativo, né? Subtraindo 16 menos 11 vai dar 5 e o sinal é negativo. Já tinha uma dica aqui na própria construção, né? O valorzinho de mínimo aqui, ó, é o 5. Então, tá facinho de fazer o ponto. Vai ser justamente aqui, ó, quando x vale 4, o y vai valer 5. E como é simétrico em relação ao eixo aqui do vértice, né? Aqui no pontinho 2 também, do 2 negativo, né? A gente tem y valendo 5 negativo. Se tiver em dúvida, é só substituir o valor aqui do x por menos 2, você vai ver que o resultado também vai resultar menos 5, beleza? Aí, traçados esses pontinhos aqui, a gente pode desenhar o gráfico. Acho importante deixar claro aqui que eu estou usando ferramentas, né, para fazer o desenho, mas não precisava ser bonito, perfeito, podia ser algo assim, ó. Estando marcados os valores, tá ok. Essas foram as continhas, então, para descobrir o gráfico da nossa função polinomial de segundo grau. Para descobrir o gráfico da função polinomial de primeiro grau, a gente precisa só de 2 valores. Então, eu vou fazer esses 2 valores, tá? Vou tentar pegar o menor valor possível aqui, ó, quando x vale menos 4. Quanto que vai ser a g do x valendo menos 4? Isso aqui vai ser meio vezes o menos 4 somado com 1. Ou seja, metade de menos 4, menos 2. Menos 2 somado com 1, menos 1. Portanto, quando x vale menos 4, y vale menos 1. O pontinho está exatamente aqui, né? X vale menos 4, y vale menos 1. E o valorzinho máximo ali, ó, do nosso desenho, eu vou colocar como 4. Já está um desenho legal. Se eu substituo o g por 4, se eu substituo o x por 4, vai ficar assim, ó. G de 4 igual a... Só para separar um do outro aqui, fazer um tracinho, vai ficar metade de 4 mais 1. Metade de 4, 2 mais 1, 3. G de 4 igual a 3. Então, quando x vale 4, y vale 3. Desenhado o gráfico da funçãozinha g e da funçãozinha f. Questão 6. Determine se é um sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Se for possível, escreva a solução. Beleza, nessa primeira aqui a gente vai olhar para os 2 valores, né? E pegar o menor múltiplo em comum. No caso, entre o 2 e o 3, o menor múltiplo em comum é o 6. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a linha inteira de cima, de forma que resulte 6 aqui. E a linha inteira de baixo, vou multiplicar de forma que resulte menos 6 aqui, para a gente poder anular o valorzinho de x. Beleza? Então, aqui eu vou multiplicar por menos 2. Porque menos 2 vezes o 3 vai resultar menos 6. X, no caso. Então, beleza. Vamos pegar a linha de cima agora e multiplicar tudo por 3. Eu tenho 6x mais 3y igual a 3 vezes 5, 15. Na linha de baixo, multiplicando tudo por menos 2. 3x vezes menos 2 resulta menos 6x. Menos 2y vezes menos 2 resulta mais 4y. Isso é igual a menos 2 vezes o 8, que é menos 16. Esse aqui é o nosso novo sisteminha. A gente pode fazer a adição agora entre eles, ó. 6x menos 6x zera o valorzinho do x. A gente pode desaparecer com ele, restando apenas o y para a gente trabalhar. 3y mais 4y resulta 7y. E isso é igual a menos 16 mais 15 resulta menos 1. 7 vezes o y é menos 1. Então, o y é menos 1, fazer o contrário de multiplicar por 7 aqui do outro lado, que é dividir por 7. Ou seja, x vale menos 1 sobre 7. Certo? Agora a gente pode só substituir um dos valores ali, né? Eu vou pegar, por exemplo, essa equação de cima, ó, e vou substituir o valorzinho de y por menos 1 sobre 7. A gente vai ficar com 2 vezes o x mais o valor do y aqui, menos 1 sobre 7. A gente acabou de descobrir, vou colocar entre parênteses, menos 1 sobre 7. Isso é igual a 5. Aqui eu tenho mais vezes menos, resulta menos. Ficamos com 2x menos 1 sobre 7 igual a 5. Aí aquele truque para quem não gosta de denominador que seja diferente de 1 aqui, a gente pode multiplicar tudo por 7 no caso, né? Para desaparecer com esse 7zinho aqui de baixo. Então temos 7 vezes 2x, resultando 14x. 7 vezes menos 1 sobre 7 resulta menos 1. A gente fez justamente para sumir com esse 7 do denominador, né? E 7 vezes o 5, 35. O 1 está subtraindo do outro lado aqui do sinal de igual, a gente vai ficar com 35 mais esse 1. Portanto, 14x é igual a 36. A gente pega o 14 que está multiplicando, do outro lado vai ficar dividindo. 36 dividido por 14, dá para simplificar ainda, dá para dividir em cima e embaixo por 2, a gente fica com 18 dividido por 7, aí ficou na forma mais simples possível. X igual a 18 sobre 7. Então esse aqui é o valorzinho de x. Descobrimos então o valor de x e o valor de y.
x vale 18 sétimos. Vou escrever o conjunto de solução aqui, ó. Conjunto de solução, x vale 18 sétimos, esse resultado que nós chegamos lá embaixo, e y vale menos 1 sétimo, ponto e vírgula, menos 1 sétimo. Pronto, respondida a questão A. Vou deixar aqui no final a solução só por questão de ordem, tá? Bora lá para B. Se você notar aqui que multiplicando por 2, a gente sai da linha de cima e chega na linha de baixo, né? 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes 2y, 4y, 2 vezes 6, 12. Vai perceber que uma é múltipla da outra e nesse caso a gente simplesmente usa uma das duas. No caso eu vou utilizar de cima. Eu tenho 3x mais 2y igual a 6. 2y eu vou deixar isolado por enquanto. Vou deixar o 2y aqui. Isso é igual a 6. Esse 3x que está adicionando, desse outro lado vai ficar subtraindo 3x. A intenção, lembrando, é isolar o valorzinho de y. Agora ele está praticamente isolado, está multiplicando 2y aqui. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, do outro lado fazer o contrário de multiplicar por 2, que é dividir por 2. A gente pode deixar nesse formatinho aqui, ou então fazer a divisão. 6 dividido por 2 resulta 3, e menos 3x dividido por 2, menos 1,5x. Se quiser deixar até a linha de cima, também está tranquilo, tá? Esse aqui, então, é o valor de y. Y vale 3 menos 1,5 vezes x. Então, qual que é o conjuntinho solução, né? Essa primeira, a propósito, é um sistema possível determinado, tá? Essa segunda é um sistema possível indeterminado, porque a gente vai conseguir ali pegar qualquer valor de x que nós quisermos pegar. Esse aqui, inclusive, é o conjunto solução, né? Deixa eu só separar um do outro aqui. Conjunto solução aqui, qualquer valor de x, ponto e vírgula. E aí os valores de y, que serão quaisquer valores nessa forma aqui. Respeitando essa fórmula, vai ser solução desse sistema. Ou seja, o valorzinho de y é 3 menos 1,5x. É um sistema possível indeterminado. E esse último aqui, a gente não precisa nem fazer continha, né? Porque ele é muito parecido com o anterior do lado esquerdo. Eu tenho 2 vezes 2x resultando 4x. 2 vezes 3y resulta 6y. Só que 2 vezes 7 não resulta 10. Nessa última aqui ficou diferente. Nesse tipo de caso aqui, a gente vai acabar caindo num sistema que é impossível. Se quiser fazer continha com isso, tá ótimo, pode fazer, ó. A gente vai multiplicar tudo por 2 na parte de cima, ó. Vou multiplicar tudo por 2 em cima. E embaixo eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Lá em cima a gente vai ficar com o seguinte, ó. 2x, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 4x. 3y vai ficar 6y. 7 vai ficar 14. E embaixo a gente multiplica por menos 1. Porque aí a gente vai ficar com menos 4x, vai poder eliminar o de cima com o de baixo. Vai ficar menos 4x, aqui vai ficar menos 6y e aqui vai ficar menos 10. Quando a gente faz essa adição aqui, ó, 4x menos 4x, zera. 6y menos 6y, zera também, então aqui dá 0. Isso é igual a 14 menos 10, que é 4. E isso daqui está errado, né? É algo falso. Portanto, é um sistema impossível. Concluída aí a questão 6. Questão 7. Sabendo que os pontos A, que vale menos 2,41, e B, que vale 3,49, estão no gráfico dessa função, escreva a função com esses valores. A intenção aqui de colocar que a função é desse tipo é justamente para poder ajudar você a lembrar do seguinte. Você tem aqui uma f de x igual, deixa eu escrever o x de laranja, ó, f de x igual a A vezes o valorzinho de x, mais o B. Eu não tenho quem é A e eu não tenho quem é B. O nosso objetivo é descobrir isso. Ó. Escreva a função com os valores numéricos de A e B. Mas eu tenho valores de x e y. Ó, nesse primeiro ponto, quando x vale menos 2, vou substituir aqui o x por menos 2. Ó. Onde aparece x, eu vou colocar menos 2. O valor de y é 41. Quem é y? É esse aqui, ó, é o f do menos 2. Então, ao invés de escrever f de menos 2, vou trocar aqui. Dá para escrever mais direto, né? Isso aqui é 41. E usando o segundo pontinho aqui, o pontinho B, nós temos que o valor de x é 3. Vou colocar aqui onde aparece o x, 3. Vou repetir essa outra parte da fórmula, porque nós não temos quem é A e quem é B. E o valor de y é 49. 49 eu vou escrever aqui do lado esquerdo. Então, é esse sisteminha que a gente precisava resolver. Só isso. Vou só trocar a ordem que aparece para o 49 ficar em cima, fica mais fácil de fazer continha, tá? 49 é igual. Aqui vai ficar 3 vezes o A, 3A. E aqui, mais B. Embaixo, nós vamos ficar com 41 igual a menos 2 vezes A. Vai resultar menos 2A mais o B. O que a gente faz agora? Podemos eliminar o B, por exemplo, né? Basta fazer o quê? Multiplicar a de baixo por menos 1. Aí todos vão ficar negativos, a gente vai poder fazer a soma dos dois, e aí o B vai cancelar com o B. Vou multiplicar tudo por menos 1 aqui embaixo, então. Ao invés de 41, vai ficar menos 41. Ao invés de menos 2A, vai ficar mais 2A. E ao invés de mais B, vai ficar menos B. Beleza? Multiplicada a linha,
a gente pode fazer agora a adição. Quanto é B menos B? Aqui vai zerar. E aí eu tenho 3A mais 2A resultando 5A. E isso é igual a 49 menos 41, que resulta 8. O 5 está multiplicando aqui, vai passar dividindo. A gente fica com 8 sobre 5 igual a A. Descoberto o valorzinho de A. Agora a gente pega uma das equações e substitui. Descoberto o valor de A, eu vou pegar essa de cima. A gente tem 41 é igual a menos 2 vezes o A mais o B. Bom, eu sei que o A vale 8 sobre 5, então a gente vai ficar aqui com 41 igual a menos 2 vezes 8 quintos mais o B. Isso resulta 41 igual menos 2 vezes o 8 resulta menos 16 sobre 5 mais B. Aqui eu não vou multiplicar por 5 porque não vai ajudar muito a gente, tá? A ideia é isolar o B, então eu vou deixar ele nesse cantinho aqui. E aqui a gente vai ficar com 41 menos 16 quintos do lado esquerdo, vai fazer o contrário, né? Vai adicionar 16 sobre 5. Isso aqui é igual a B. E aí é fazer essa continha aqui com fração. Lembrando, quando você tem 1 no denominador, você pode simplesmente multiplicar aqui por 5 e em cima por 5 para facilitar as contas. 5 vezes 41 vai resultar 205. E embaixo nós temos 5. Não mudamos o 41, só escrevemos de outra forma, né? Se eu dividir 205 por 5, vai dar 41 de volta. A gente só faz isso para poder fazer a adição aqui do 16 quintos. 6 mais 5 resulta 11, vai 1. 1 mais esse 0 resulta 1, com 1 que foi 2. E esse último aqui é 2. 221 quintos, esse é o nosso valor de B. Ou seja, descobrimos o valor de A, descobrimos o valor de B. Qual que é a nossa funçãozinha? É y igual valor de A, 8 quintos, vezes o x, mais o valorzinho de B, mais 221 quintos. Descoberta a função. Determine o valor da f de 1. Questão B, né? Nós já temos a função, é y, vai ficar 8 quintos vezes 1 mais 221 quintos. 8 vezes 1 vai resultar 8. Então aqui a gente tem, na verdade, 8 quintos mais 221. Isso é a mesma coisa que 229 quintos. Respondida a questão. Questão 8. Quanto é A vezes B? A gente vai multiplicar aqui a linha pela coluna. Vamos olhar então para o primeiro elemento da linha, que é 5, e multiplicar pelo primeiro elemento dessa coluna, que é menos 6. O resultado disso é menos 30. Não parou a continha ainda. Eu vou pegar o segundo elemento da linha, multiplicar pelo segundo elemento da coluna. Menos 7 vezes 1 resulta menos 7. Terceiro elemento da linha, 2. Terceiro elemento da coluna é 7. 2 vezes 7, 14. Excelente. Agora temos o elemento da primeira linha, primeira coluna. Vamos para o próximo elemento, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Primeiro elemento aqui. Então eu tenho 5 vezes menos 3, resultando menos 15. Menos 7 vezes menos 9, resultando mais 63. 2 vezes menos 2, resultando menos 4. Podemos partir para a próxima coluna agora. Eu tenho 5 vezes 8, resultando 40. Menos 7 vezes 6, resultando menos 42. E 2 vezes o menos 10, resultando menos 20. Próxima linha agora, multiplicando por cada uma das colunas. Eu tenho 10 vezes o primeiro elemento, ou seja, 10 vezes menos 6, menos 60. 0 vezes o segundo, sempre vai ser 0 vezes o segundo, então tá fácil de calcular esse segundo elemento. E menos 3 vezes o 7, resulta menos 21. 10 vezes o menos 3 resulta menos 30. 10 vezes menos 3 resulta menos 30. O segundo elemento é 0. O terceiro elemento é menos 3 vezes menos 2, que resulta mais 6. Por último, 10 vezes 8, 80. 0 é o segundo elemento. Menos 3 vezes menos 10, mais 30. Podemos ir para a terceira linha. Menos 8 vezes menos 6 resulta mais 48. 4 vezes 1, 4. 9 vezes 7, 63. Menos 8 vezes menos 3 resulta mais 24. 4 vezes menos 9 resulta menos 36. E 9 vezes menos 2 resulta menos 18. Última, menos 8 vezes 8 resulta menos 64. 4 vezes 6 resulta mais 24. E 9 vezes menos 10 resulta menos 90. Vou pegar a parte de baixo ali para não ficar confundindo. E aí, é fazer essas continhas. Feitas as devidas continhas aqui, a gente tem essa matriz como resultado. Esse é o produto da matriz A pela B. Próxima questão. Quanto é o determinante de A mais B? Bom, primeiro eu preciso saber quem é A mais B. A mais B é a matriz quando a gente soma elemento a elemento aqui, ó. Elemento da primeira linha, primeira coluna, com elemento da primeira linha, primeira coluna aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem é A mais B, somando cada um desses elementos. Menos 6 mais 5 resulta menos 1. Menos 7 menos 3 resulta menos 10.
2 mais 8 resulta 10. 10 mais 1 resulta 11. 0 menos 9 resulta menos 9. Menos 3 mais 6 resulta, ou 6 menos 3, né? Resulta 3. Menos 8 mais 7 resulta menos 1. 4 menos 2 resulta 2. E 9 menos 10 resulta menos 1. Essa daqui é a nossa matriz A mais B. Eu quero saber quem é o determinante dela. Então, a gente vai escrever o seguinte aqui. Menos 1, 11 menos 1, menos 10, menos 9 e 2, 10, 3 e menos 1. E aí tem várias formas de fazer, né? A gente vai repetir, no caso, essa coluna e essa daqui. E aí fazer a multiplicação assim. Menos 1 vezes menos 9 vezes menos 1 vai resultar menos 9. Aqui eu tenho menos 10 vezes, multiplicando para o lado direito, só lembrando, né? A gente tem o mesmo valor do resultado da multiplicação. Quando a gente multiplicar para o lado esquerdo, a gente vai multiplicar por menos 1 no final. Então aqui eu tenho menos 10 vezes menos 1 resultando mais 10. Mais 10 vezes 3 resulta mais 30. Por último aqui, 2 vezes esse 10 vai resultar 20. Quando a gente multiplicar 20 por 11, 220. Positivo. Agora, o contrário, né? Vou multiplicar da direita para a esquerda ali. E no final, o resultado vai ser o sinal contrário. Menos vezes menos vai resultar mais. Vezes esse mais vai resultar mais. Então, aqui no final das contas vai ser negativo. Beleza? Da direita para a esquerda, né? Aí eu tenho que me preocupar só com a multiplicação dos valores aqui, sem me preocupar mais com o sinal. 1 vezes 11, 11. Vezes 10, 110. Negativo no caso. Aí o próximo, eu tenho negativo vezes positivo, resulta negativo. Vezes esse positivo, resulta negativo. Então, no final das contas, aqui vai ser o contrário do negativo, vai ser positivo. 1 vezes 3, 3. Vezes 2, 6. Por último, eu tenho negativo vezes negativo, que resulta positivo. Vezes esse positivo, resulta positivo. Então, aqui o sinal vai ser o contrário, vai ser negativo. 1 vezes 9, 9. Vezes 10, 90. Então, essa aqui é a continha que a gente vai ter que fazer no final das contas. E o resultado é 47. Respondida a questão B da 8. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu espero ter te ajudado a tirar algumas dúvidas aí. E se você gostou, lembre-se de se inscrever para você poder continuar assistindo mais aulas assim com resoluções de exercícios, beleza? Lembra de deixar seu like, que é para eu saber que esse tipo de conteúdo é legal para ti. Um forte abraço e até a próxima. Falou!